deputado aqui que falou e defendeu a cloroquina durante a pandemia. Defendeu a cloroquina durante a pandemia. Tem deputado médico. E a Fiocruz também tomou posições claras sobre isso, que eu poderia considerar fake news, né? Dizendo, não debatendo, nós não tivemos um debate. Era só opinião lacrada, né? Opinião da mídia, opinião da Fiocruz, opinião dos governadores. Quem era contra era negacionista, era execrado, né? Então isso eu acho que é uma coisa séria, e principalmente quando vem, na matéria que eu vi da Folha, ministro, tem uma ameaça, né? Vai se demitir médicos, principalmente médicos, nem citou outras pessoas, que estavam veiculando fake news. Que fake news são essas, né? São opiniões. Que opiniões são essas? O lockdown não adiantou nada. Os lugares que mais fizeram lockdown, mais morreu gente. O contágio foi maior dentro de casa. A única pesquisa que tem sobre isso mostra que 75% do contágio foi em casa. E eu não vi ninguém falar o contrário. Eu não vi. Quem falava isso estava execrado, era monstro. Não tinha direito de estar dando opinião, né? Eu sou antigo na saúde, sou mais antigo que eu houvesse. E botar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em cima, a AGU, isso é para intimidar os profissionais, né? Eu acho que nós temos que abrir. A ciência exige democracia, abertura para debate, né? Tem várias vacinas que não se fazem mais. E a população não tem explicação nenhuma. Ninguém é informado sobre o que está acontecendo. Simplesmente se bota uma vacina, se tira uma vacina. Ninguém falava, por exemplo, em imunidade natural. Eu nunca vi a senhora falar em imunidade natural. A imunidade natural não é um desejo, nem é uma política, mas ela acontece, independente da nossa vontade. Eu tenho aqui um gráfico, ministro, que eu gostaria de mostrar, mostrando que a imunidade natural foi mais importante que a vacina para a redução dos casos, né? Imunidade natural, a vacina tem efeito quando ela chega a 50% da população. Essa aqui é a curva das mortes no Brasil. Depois a gente pode mostrar, eu vou lhe entregar. Essa é a curva das mortes no Brasil. O primeiro ano subiu e desceu sem vacina, e caiu bastante sem vacina. O segundo ano a vacina começa em janeiro. Começa a subir a P1, independente de estar começando a vacina. Quando chega no pico da P1, tem 1,7% da população vacinada com 2 doses. Duas doses. Imediatamente começa uma queda abrupta do número de doentes, de pessoas que estão hospitalizadas e que estão morrendo. Não pode ser com 1,7% da vacina. Só no final, quando está aqui embaixo, é que chega a 50% da população vacinada. E depois, quando ela chega a 71%, sobe de novo o contágio, que aí é a Ômicron, e as mortes. Depois vai caindo e vai terminando. Acho que é um somatório. Se algumas vacinas forem eficazes, é um somatório. Mas a imunidade natural, ela não pode ser ignorada. Nós encontramos o Ministério da Saúde, isso eu vi desde a equipe de transição, não só desestruturado em suas ações, não só fragilizado, mas também com pouco crédito junto a secretários estaduais e municipais de saúde. Então, um grande esforço de reconstrução. E grande parte desses problemas vem, sim, isso eu afirmo, muita clareza, de um governo que tratou da pior forma a pandemia de Covid-19. E eu, na época, era presidente da Fiocruz e lutei muito e vim muito à Comissão de Saúde para trazer os esclarecimentos existentes a cada tempo. A ciência não é infalível, ela pode e deve ter seus fundamentos questionados, mas esse questionamento não pode ser um questionamento de opinião. Ele tem que ser um questionamento fundamentado em evidências, em avaliação de pares, e é dessa forma que eu entendo, e entendo que sim, que devemos aumentar e melhorar o diálogo, seja do Ministério da Saúde, seja de outros ministérios, daquelas políticas públicas fundamentadas em evidências científicas, elas devem ser, deputado Osmar Terra, deputado Ovano, devidamente discutidas, trabalhadas. Então, deixo aqui, deputada Silvia Cristina, até a ideia que se faça um seminário sobre essa questão da ciência na saúde. Por que não? E nem para eu falar. Eu, há muito tempo, participo da discussão na área de estudos sociais da ciência, como se constroem essas verdades, como a ciência pode se transformar em política pública, e acho que é uma forma de colocarmos de outra maneira esse debate, não de maneira alguma colocando como verdades absolutas. E isto nada tem a ver com a discussão sobre fake news. E por quê? Porque fake news é desinformação deliberada e criminosa. É de outra natureza. Não estamos falando de dúvidas. Muitas dúvidas surgiram durante o processo da pandemia de Covid-19. Muitas dúvidas surgiram. Foram sendo sanadas, como foi o caso da cloroquina. As evidências comprovaram que não era eficaz. Não é que se tivesse dúvida, que não era eficaz. É diferente. Então, acho que há um momento de dúvida e há um momento que, a partir de protocolos, o mundo sério todo reconheceu. Então, acho que assim, eu estou dando esse exemplo, que é mais conhecido de todos,
para facilitar o que eu quero dizer. O que é fake news? Fake news é dizer que vai mudar o DNA de uma pessoa se ela tomar uma vacina. Isso é fake news, que uma criança vai morrer se tomar vacina. E isso tem consequências muito graves. Não sei se os senhores acompanharam, mas semana passada saiu o resultado de uma pesquisa do Instituto de Democracia, foi publicada. Essa pesquisa, ela trazia uma pergunta, né, que os respondentes tinham... Na verdade, ela trazia uma afirmação e os respondentes deveriam dizer se aquela afirmação era verdadeira ou falsa. E a afirmação era: vacinas fazem mais mal do que bem às crianças. Aí, cada um teria que dizer verdadeiro ou falso. 19,5%, quase 20% das pessoas responderam que fazia mais mal do que bem. Então, é um dado alarmante. É um dado alarmante se nós pensarmos que as vacinas, como sabemos todos, ou se não sabemos todos, as provas são muitas nesse sentido, não sou eu que afirmo, junto com a água potável, foram os melhores, os mais importantes recursos existentes para salvar vidas, para reduzir mortalidade infantil, para aumentar a expectativa de vida. Então, nós não estamos falando de guerra de narrativa, simplesmente, de guerra de opinião. Nós estamos falando de fatos que têm consequências graves. Então, é disso que eu estou falando, deputado Osmar Terra, deputado Luiz Ovan, quando eu falo combater fake news. Não estou falando de discussão, de opiniões, de debate, ou mesmo de controvérsias científicas, porque existem controvérsias científicas. Eu estou falando de propagar, né, como vemos a toda hora nas redes sociais, notícias criminosas. São mais do que falsas, são criminosas, porque têm efeitos, porque geram efeitos. E nós estamos preocupados, é uma onda de Covid que volta, né, as pessoas têm que estar protegidas.